Enfim, um olhar otimista sobre o Brasil. Num tempo em que abrir uma revista ou olhar um jornal dá a impressão de que o país está com as horas contadas, é curioso que o otimismo e a esperança venham justamente de dois cronistas, de uma dupla mais do que dinâmica que há anos encanta e diverte seus leitores, Zuenir e Luiz Fernando, ou Ventura e Veríssimo, como você preferir. Mudando de conversa hoje, eles põem em dia a política, a cultura, o casamento e a amizade. E nessa espécie de balanço de quem já viu a democracia, a ditadura e a volta da democracia, o saldo é altamente positivo. Melhor assim. Com vocês, Zuenir Ventura e Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando, você tem falado cada vez menos nas suas crônicas da política nacional. Desencanto ou fastio? Acho que um pouco das duas coisas. Desencanto porque eu nunca escondi minha simpatia pelo PT, né, e pelo Lula e tal. E a gente não pode dizer que o Lula esteja fazendo o governo que a gente esperava que fizesse o PT, né, o governo de esquerda e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente tem uma certa relutância em aderir a esse coro de críticas ao Lula, né, porque muito disso é parte da direita, uma reação ao fato de ter um governo popular, né, lá em Brasília. Então a gente meio que se segura, né, sabendo que tem muita coisa para ser criticada nesse governo, mas a gente não quer fazer coro com a direita, né, com a reação. Você acha que há muito preconceito nessa? Eu acho sem dúvida que sim, né? Principalmente a grande imprensa brasileira, né, dos grandes jornais brasileiros, há uma certa resistência, vamos dizer assim, ao fato de, enfim, estar um torneiro mecânico lá na presidência, né, e fazendo um governo, tirando a parte da ética e da corrupção e tal, é um governo que eu acho que está dando certo, né, em termos de distribuição de renda e tudo mais. Então acho que é um pouco por isso, um pouco de fastio também, né, meio que sim. E também eu acho que é uma preocupação que a gente deve ter, a gente que tem, né, espaço no jornal e tal, é de não ajudar nessa desmoralização completa da política no Brasil. Nós temos políticos péssimos, né? Eu acho que nunca tivemos um congresso tão ruim, né? Mas ao mesmo tempo a gente criticando isso está ajudando a desmoralizar a política e os políticos e, em última instância, a própria democracia. Né? Zuenir, 1968 já terminou? Pois é. Que consequências daquele ano ainda estão por aí, na tua opinião? Eu estou exatamente trabalhando nisso, né, tentando, né, procurar resposta nessa pergunta. E meu primeiro livro saiu o livro sobre 68 há 20 anos e a partir de então todo mundo fica perguntando, acabou, não acabou, terminou, não terminou. E eu estou então tentando, enfim, procurar resposta a essa pergunta. É um livro que eu estou acabando, estou botando o ponto final nele, ele deve sair em abril, maio, e, enfim, aí deixo em suspense a resposta, né? Senão o livro, ninguém vai comprar, ninguém vai querer ler o livro, né? Falando, né, em livro, dos seus inúmeros personagens, ou seriam heterônimos, qual seria o alter ego de Luiz Fernando Veríssimo? Olha, eu acho que não tem nenhum, né? Nos romances, por exemplo, não teria nenhum personagem que... Tem, por exemplo, no Clube dos Anjos, né? Que é o narrador do livro, que se chama Daniel e tal, e que é o último a ser... Bom, quem lê o livro sabe que todos os personagens morrem, né? Só fica um para contar a história. Mas o Daniel seria um pouco, tem um pouco gosto por vinho e tal, que eu tenho, mas fora isso não tem nada a ver comigo, né? Então, na verdade, não tem nenhum personagem assim que seria eu disfarçado. Zuenir, uma pergunta daquelas... O Brasil vai bem, vai mal ou não vai, na tua opinião? Olha, eu acho que é um Brasil que vai mal, que é o Brasil da política, né? Você acabou de falar. Quer dizer, existe realmente uma crise, né, moral, uma crise ética. Agora, o problema é o seguinte, que a imprensa brasileira ela é muito voltada para Brasília, mais do que para o Brasil. Ela dá as costas ao Brasil e fica muito voltada para Brasília, como se realmente tudo, né, dependesse de Brasília, né? A gente viaja muito, a gente sabe que há um outro Brasil que não tem nada a ver com esse eixo Rio-São Paulo, nem com Brasília, né? Mas eu acho,
mídia muito fixada, quer dizer, no presidente da República, na política do presidente da República. Eu não conheço, acho que nenhum outro país, o presidente da República é tão protagonista, frequenta tanto as primeiras páginas dos jornais e daí os programas de televisão, quanto o Lula aqui. É impressionante, todo dia ele está na primeira página dos jornais, né? Como se realmente ele fosse, tudo dependesse dele, e não da sociedade. Né? Então eu acho que tem. Agora, tem um outro Brasil que eu não conheço, não entendo de economia, mas pelo que leio está indo muito bem. E há um outro, que é o da cultura, que está ótimo. O Brasil cultural, seja da cultura popular, seja da cultura das manifestações, né, de cultura popular, seja inclusive da cultura de massa. Quer dizer, o nosso cinema é dos melhores do mundo hoje. Quer dizer, eu sou de um tempo, acompanhei o cinema novo, né? O cinema novo tinha aquele problema. Ganhava prêmios lá fora, né? Era muito respeitado no exterior, pela crítica e tal, mas ninguém via, ninguém via, né? No público. Hoje, o que você tem? Você tem filmes, né? Enfim, o último deles não é o único, mas enfim, o último, Tropa de Elite, né? Um filme que fez sucesso, ganhou prêmio, né? Respeitado pela crítica, e hoje, né, esses filmes têm o público, conquistaram o público brasileiro, e disputando com o cinema americano, né? Então, acho que está indo muito bem. Eu acho que a gente tem que olhar o Brasil um pouco assim, sabe, ver, não como uma... E também, isso eu concordo com você, eu não gosto muito dessa atitude que hoje está muito comum, né, essa coisa meio apocalíptica, né, meio melancólica em relação ao Brasil. Tem hora que você pensa que o Brasil vai acabar. Fala-se às vezes do Brasil como se fosse acabar, né? Então, eu não gosto disso, não. Eu acho que pode ser que a curto prazo a gente tenha muita razão de pessimismo e tal. Agora, eu acredito nesse país a longo prazo, acredito no povo, né? E acho que a gente tem que olhar, sobretudo nós formadores de opinião, né? A gente tem que olhar com um pouco mais de generosidade o país, um pouco mais de esperança, sabe? Em outro aspecto, o Brasil melhorou também, que alguns anos atrás, tudo que está vendo aí, a reação ao luto, mas já teria dado golpe, né? Os militares já estariam na rua e tal, e felizmente isso não há nem perspectiva disso acontecer mais. Né? Não, e hoje tem outra coisa, né, Luciano? Que é tudo escancarado, que tudo bem, mas é uma chaga exposta, você não tem escondendo nada, né? Está tudo aí, você publica tudo que você quer publicar, sem nenhum, né, cuidado com, meu Deus, censura ou autocensura, né, que era pior. O período da censura. Meu período sabia o que era isso. Tanto que o jovem hoje diz assim, mas naquela época não tinha corrupção. Não tinha, só porque não se podia publicar, né? Não aparecia. Geni, apesar da gente se conhecer há tanto tempo e conviver há tanto tempo, a sua biografia não está muito clara na minha cabeça. Como é que é? Você nasceu em Minas e se criou no estado do Rio, é isso? Na verdade, tem tripla nacionalidade, digamos, né? Eu nasci em Além Paraíba, Minas Gerais, de pai friburguense e mãe mineira. Aí fui com dias para Ponte Nova, na Zona da Mata, fiquei lá até os 11 anos e fomos para Friburgo. Eu fiquei em Friburgo até 18 anos, mais ou menos, e aí fui para o Rio. E estou no Rio até hoje, né? Então eu sou um pouco friburguês, um pouco mineiro e muito carioca, né? Costumo dizer que, como todo bom mineiro, eu sou carioca. Mas, Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, uma das invejas, das muitas invejas que eu tenho do Luiz Fernando, é agora o fato de ele ser avô. Ele vai ser avô. Aí vai deixar o clube dos 100 netos que ele fundou. E eu vou ficar um pouco, né, isolado, solitário lá. Eu queria saber se tem uma fórmula, se uma receita, se o avô tem alguma, enfim, participação nessa fabricação. Na verdade, o movimento dos 100 netos, quem criou foi o Moacir Scliar. Foi o Moacir. Eu fui o primeiro a aderir ao movimento. E a Fernanda esperou bastante, ela já tem mais de 40 anos, né? Esperou bastante. Então, o único conselho que eu posso te dar, Zenir, é ter paciência. Mas que vale a pena, né? Ter esperança e ter paciência. É menina, né? É menina. Já tem nome? Deve se chamar Lucinda. Lucinda era o nome de uma tia minha, muito querida, uma pessoa extraordinária, e era madrinha da Fernanda também. Então, e é também, porque o pai da criança é inglês, né? O Andrew é inglês. E é um nome também da literatura inglesa, né? Lucinda.
o que você leu na juventude? O que lê hoje? Olha, a minha leitura na juventude foi em Friburgo, foi adolescência, juventude, foi uma leitura muito desorganizada. A cidade era muito carente de cultura, tinha uma biblioteca, mas muito modestazinha. E eu lia o que me chegava assim às mãos, às vezes levado por outras pessoas. Me lembro um dos livros assim, que eu li, dos primeiros, não sei se foi o primeiro, mas provavelmente foi o Inetu, de um escritor alemão chamado Karl May. Esse livro que foi impressionante, talvez tenha sido a primeira leitura. E depois li, eu acho que o segundo, completamente diferente, que foi Judas Obscuro, um livro denso, né, que eu adorei, do Thomas Hardy, né? E aí li o que? Depois chegou lá uma professora que foi muito importante na minha formação, digamos, de leitor, foi a dona Letícia Pinto, que veio de Campos para lá, e aí me deu o primeiro Machado, o primeiro Proust, mas antes li Pitt Grillo, na época era moda, né? Li o Curso Malaparte, né? A Pele, enfim, era uma leitura assim desorganizada. Depois eu fui para a faculdade fazer letras no Rio, e aí então, enfim, professores como Manuel Bandeira, como Alceu Moroso Lima, Cleonice Berardinelli, e eles organizaram realmente a minha cabeça, a minha leitura, né? Me orientaram, e aí realmente eu descobri, enfim, aquele mundo maravilhoso. Aí, enfim, era o Lorca, né? Eu estudava espanhol também, era Dante, porque tinha cadeira italiana, a cadeira de literatura brasileira, então, todos os clássicos, né? Quer dizer, e antigos e modernos, né? Quer dizer, Érico, Jorge Amado, Graciliano Ramos, realmente foram todos. E a cadeira de português da Cleonice Berardinelli foi quem, por exemplo, abriu para mim, né? Me ensinou a ler os Camões, né? Ler os Lusíadas, uma das leituras que até hoje eu gosto muito e tal. Mas o livro que eu estou lendo agora, que é um livro assim que está muito impressionante, que são as cartas da Ingrid Betancourt, Cartas à Mãe, né? E é realmente uma coisa assim de cortar o coração, sabe? Terrível e tal. Estou muito tomado por esse livro. Mas leio assim, mas leio muito mais ensaio hoje do que ficção. E você, Luciano, ao contrário de mim, você nasceu num berço de ouro literário, né? Imagina, na casa do Érico. O que você lia quando era garoto? Bom, o fato de ser filho de escritor determinou que, antes de mais nada, houvesse livros em casa, né? O pai tinha a biblioteca dele, eu convivi com escritores também, li desde garoto. E também li muito meu pai, né? Os livros infantis dele. Depois, o primeiro livro adulto que eu li foi um livro chamado Caminhos Cruzados, um pai que eu tive que ler escondido, porque era um livro, como se dizia na época, forte, né? Tinha cenas fortes, não era para criança. Então isso, de certa maneira, determinou meus hábitos de leitura. E também o fato de eu praticamente me alfabetizei nos Estados Unidos. A primeira escola que eu fui foi nos Estados Unidos, aprendi o inglês, então sempre tinha uma ligação muito forte com a cultura americana, né? A literatura americana, começando com os quadrinhos e tal, depois com literatura adulta americana também. Então minhas leituras foram por aí, né? Principalmente os americanos, os ingleses e alguns brasileiros também. Comecei a ler os cronistas brasileiros, o Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, que eu gostava muito, depois os contistas, né? Clarice e tudo mais. Mas o meu começo na literatura foi primeiro meu pai, os livros do meu pai, por razões óbvias, né? E depois muito a literatura americana e inglesa. E quais são suas preferências americanas, da literatura americana? Bom, toda aquela época do Scott Fitzgerald, por exemplo, né, que eu acho que é um grande escritor, Hemingway, claro, né, João dos Passos, né, foi muito importante. E tem o inglês, que eu sempre leio com muito prazer, que é o Evelyn Waugh, né, que é um inglês reacionaríssimo, carolão e tal, mas que escreve com uma elegância e tal, incomparável. Olha, Luciano, tinha um autor que eu li, esqueci de falar na série de autores, né, da minha adolescência, que é muito pouco conhecido, eu adorei esse livro dele, chama A Quarta Porta, José Geraldo Vieira. Sim, Geraldo Vieira. Você chegou a ler algum livro dele? Eu acho que li, era um autor muito interessante. É interessante, nunca mais, ele sumiu assim, não se fala nesse autor. Engraçado, você mencionou dois autores, o Karl May e o Pitt Grillo, né? Pitt Grillo. Que eram, na época, eram muito lidos, né? Também desapareceram. Né? Muito. Pitt Grillo, você tinha uma geração que repetia as frases dele, né? E o Karl May era um fenômeno, porque ele escrevia sobre os índios americanos, mas nunca saiu da Alemanha. Né? Pois é, nunca saiu. Winnetou é um índio, né? Zenini, a sua ligação com o cinema. Eu sei que você já fez um filme sobre o Paulinho da Viola, aliás, um filme excelente.
iam filmar uma história sua também da Inveja, não era isso? Ah, pois é, eu estou muito feliz porque o Miguel Faria vai filmar Inveja Mal Secreto. Eu adorei tanto o filme dele, Vinícius, né, que é absolutamente genial o filme, né? E aí, enfim, há poucos dias ele me ligou, dizendo que queria filmar, já acertamos, ele já está trabalhando no argumento, no roteiro, e estou feliz. Eu tinha uma ligação sempre muito grande com o cinema, por causa das minhas amizades, né? Fui muito amigo do Joaquim Pedro, Paris, nós fizemos uma bolsa de estudo juntos, depois do Leon Hirschman, Glauber, fui muito amigo. E eu acompanhava muito, né, o cinema novo, né? Eles vinham muito lá em casa, na Urca, né? Faziam grandes reuniões lá. Jabor morava na Urca também, ao lado lá, nós éramos vizinhos. Então acho que daí, né, surgiu o meu interesse, acho que mais do que do cinema, pelos diretores, né? E acabei fazendo umas poucas incursões, né? Essa última do Paulinho da Viola, que foi maravilhosa, um filme dirigido pela Isabel Jaguaribe, eu fiz o roteiro e as entrevistas, e foi uma experiência realmente incrível, eu gostaria até de repetir. Cinema, embora você seja um cinéfilo, né? Você sabe tudo de cinema, depois da música eu acho que é, né? E da literatura talvez seja, né? A sua especialidade. Eu gosto muito de cinema. Você começou nos Estados Unidos, essa paixão pelo cinema? Sim, certamente. Mas eu nunca escrevi nada para cinema. Assim, já fizeram coisas baseadas em livros meus, como as histórias do Ed Morte, né? Uhum. Que era o Paulo Betti que interpretou. Mas eu escrever diretamente para o cinema não aconteceu ainda. Teatro, em compensação, tem peças suas quer dizer, livros seus que viraram peças. Eu escrevi uma peça uma vez, na época do Sarney, que se chamava Brasileiros e Brasileiras, ou Brasileiras e Brasileiros. Mas assim, uma coisa que eu escrevi especificamente para o teatro foi só essa vez. Já fizeram adaptações do Analista de Bagé e tal. Jonathan, tem um outro ponto em comum nosso, essa paixão por Paris, né? Embora você tivesse, né, sido criado nos Estados Unidos, você talvez goste hoje mais de Paris do que de Nova York, não sei, estou perguntando. Eu acho que com a idade a gente vai ficando mais europeu, menos americano e mais europeu. Mas você adora Paris, né? Sim. Desde a primeira vez que eu cheguei a Paris, viajei com meu pai e com a minha mãe, isso já fazem 200 anos já, mais ou menos, a gente se apaixona, né? Porque Paris eu acho que tem, ao mesmo tempo tem o pitoresco, tem a beleza, é uma cidade que funciona, né? O serviço público funciona, o transporte funciona. E tem um negócio legal, né, que a gente já fez isso em Paris, que é flanar, né? Eu estou com o verbo francês, né? Por Paris, né? É uma cidade para você andar, né? Para você andar a pé, né? Você curtir, né? A cidade e tal. É uma cidade boa para flanar e para comer também, né? Razoavelmente bem em Paris. Tem outra coisa que nós temos em comum, que nós dois temos mulheres extraordinárias. Verdade. Eu sei que a Lúcia, para mim, tem sido uma coisa muito importante na minha vida, né? E a Mary na minha. E a Mary na sua. Eu pensei que eu já tinha batido o recorde mundial, que nós estamos casados há 43 anos, mas vocês os ganharam. Ah, sim, há 44, 45 anos. 45. Isso é cada vez mais raro, né? Eu conheço poucos casais assim. Barreto, os casos Barreto, acho que tem mais tempo. Tem, né? alguma coisa de errado conosco. Né? Não, mas é engraçado, os jovens, né, ficam muito, né, quando a gente vai entrevistar e fala do negócio de casamento, eles ficam espantadíssimos, né? Eu acho que eles olham realmente como se fosse uma espécie em extinção, né? Como é que vocês conseguem? Como se fosse um sacrifício, né? Uma coisa. Falei, olha, geralmente perguntam, né, com a mesma mulher, né, todo esse tempo. Verdade. Mas é uma coisa natural, né? Correu muito rapidamente, né? Eu digo, olha, também não é uma coisa assim, né? Um mar de rosa, há altos e baixos, é uma conquista, né? Uma coisa que você vai construindo junto, é uma construção conjunta, né? Então, mas é muito bom, eu acho que é melhor do que esses, né? Vários casamentos aí um atrás do outro, né? Que estão aí na moda. Deus dá muito trabalho, né? Muito trabalho. No meu caso, a Lúcia e eu somos tão diferentes, né? Personalidades tão diferentes, que eu acho que é por isso que deu certo. Né? Somos opostos que deram certo. Pois é, mas não tem, eu acho que muito segredo, ou pelo menos não tem fórmula, não tem receita e tal. Porque no caso, por exemplo, da Mary, né, comigo, nós somos muito parecidos, mesma profissão, nos conhecemos numa redação,
trabalhamos juntos, né? Quer dizer, a Mary lê tudo antes do que eu faço. Enfim, tem assim uma sintonia muito grande e deu certo, que às vezes a gente fica procurando a razão. Por que deu certo, por que não deu certo, né? Eu acho que é muito mais no plano da química do que, né, da lógica, não, por isso, por aquilo. Porque, por exemplo, o seu caso, né, é exatamente o oposto meu, né? Quer dizer, você e a Lúcia são muito diferentes, né? Eu acho que Mary e eu somos muito parecidos em gosto, em preferência, né, inclusive em trajetória de vida, em atividade e tal. E também deu certo. É pena porque não dá para a gente, né, passar essa fórmula aí para os jovens, né, porque é legal, é uma coisa boa. Mas eu estava lembrando que na Bienal do Livro aqui do Rio, que eu fiz uma palestra, e eu comentei que tinha muita escritora brasileira muito bonita, né, algumas escritoras muito bonitas, Clarice Lispector e outros, e que escritor mesmo eu só conhecia 2 escritores bonitos, que eram o Chico Buarque e o Zvenir. E as pessoas levaram a mal, né? Pois é, riram, riram, depois né? nós temos de mãos dadas também. Acho que caíram na gargalhada, não sei porquê, né? É. Acharam que era um absurdo. Preconceito. Mas falando, né, em coisa, a Lúcia tem uma... Porque aí eu acho que está na veia, o humor na veia de toda a família e tal, que a Lúcia disse que ela assiste a todas as palestras do Fernando para saber o que ele está pensando, né? Porque ela não consegue saber. Em casa ela não fica Em casa sabendo. ela não sabe e tal. Então, ela é muito engraçada, como a Mariana também, né? Quer dizer, tem uma... Porque o Érico tinha essa veia humorística, tinha, a Mafalda. um pouco mais parecido comigo, né? Era mais quieto, mais introspectivo e tal, mas também tinha uma veia satírica, né? Senhor Takuda faz Harakiri. Que é o caso da Mariana também. A Mariana é humorista da família. Mariana é uma humorista da Nossa família. filha Né? do meio. Ela é muito engraçada. Né? A gente não estava falando de casamento, nem sentimentos em si. Agora, tem a coisa da amizade, né? Porque eu acho... Eu conheci muito com o Fernando Sabino, pouco antes de morrer, falando em amizade, né? No caso dele, a amizade dos 4, né? Dele, do Hélio Pellegrino, do Paulinho e do Otto, né? Coisa amizade. E a gente estava brincando que talvez esse sentimento, né, mais duradouro, dura mais do que até o amor, porque não tem cláusula de exclusividade, né? Perfeito. Eu falo bem em termo, né? Porque a gente tem amigos que têm ciumentos, né? Tem um, por exemplo, que é muito ciumento, que é o Ziraldo. Ziraldo, né? Eu acho que no nosso caso também o fato a gente... Eu vivo em Porto Alegre, você vive aqui no Rio, a gente se encontra bastante, mas não é uma coisa constante, né? Então, casamento, sempre, né? Que as moram separadas. Não é um casamento. Dá certo. Então é sempre um prazer a gente se rever. Né? Sempre contribui. Sensação de que há anos que não se vê. Mas hoje eu defendo, né, a amizade como um sentimento mais, eu acho que mais tranquilo, menos tumultuado, menos passional do que até o próprio amor, né? Eu concordo. Assim, aí você edita, a gente vai